Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo. Não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Vou declarar isso mais uma vez. Não vou viver pelo que sinto, nem o que vejo. Não vou viver pelo que vejo. Não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Agora com toda a sua força, cante. Eu creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, Jesus. Aleluia. Nós cremos em ti, Senhor Jesus. E tu és a razão pela qual cantamos e louvamos nessa manhã, Senhor. Tu és o nosso tudo. Confiamos em ti, Senhor. Achei o amor
eu confio em ti, eu confio. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti. Confio em ti. Eu confio em ti. Confio em ti. Aleluia, Jesus. Colocamos em ti a nossa confiança, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar,
noite chegar. Tu és o meu abrigo, Tu és o meu guia. E mesmo se o mar tentar me submergir, eu sei que Tua mão estará ali, me guiando e me levará sobre as águas. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu és um Deus presente. Tu és um Deus constante. Tu és o Deus que promete e cumpre as Suas promessas. Nós Te louvamos, ó Deus. E minha oração, Senhor, é para que o Senhor continue falando aos nossos corações. Fala conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor, graça e paz vos sejam multiplicadas em nome de Jesus. Conforme a graça de Deus, aqui estou atendendo o convite do Senhor nosso Deus através do vosso pastor Renato Bernardes, o que é uma grande alegria para mim. E você que está em casa, na primeira oportunidade que você possa, faça a sua reserva para o culto presencial. Você precisa e também nós precisamos e gostaríamos muito da sua companhia. Para aqueles que vão assistir depois em algum momento o vídeo que a igreja disponibilizará, então boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, conforme seja que você vai nos assistir. Que Deus abençoe você e a sua família. A nossa reflexão nesta manhã se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24, muito conhecidos. Diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de facto já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você já ouviu certamente muitas reflexões acerca destes dois versículos, e eu verifico com surpresa que a última vez que refleti a este respeito foi depois de ter ouvido um ilustre pastor americano, Charles Stanley, e tomei alguns apontamentos, e com base nesses apontamentos e outras pesquisas posteriores, volto hoje ao assunto, o que é muita alegria para mim. O texto fala sobre Deus procurar verdadeiros adoradores. Então, a pergunta da lógica: existe falsa adoração? E se Deus procura verdadeiros adoradores, conforme o texto diz, então é porque existem falsos adoradores. Este é o nosso assunto nesta manhã. Quero refletir com vocês sobre o tema Chegou a Hora dos Verdadeiros Adoradores. E a pergunta da lógica, inicialmente, é: o que é que seria necessário? E o que é necessário para ser um verdadeiro adorador? Bem como em tudo que é muito bom na Bíblia, o verdadeiro adorador começa e termina com o coração. Há uma passagem muito inspirativa no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 8 e 9, onde diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esta expressão, seu coração está longe de mim, certamente aponta para um falso adorador. E continua: em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Antes que você se apresse e fique tristinho, escandalizado talvez sobre por que na parte inicial do sermão apresentar este versículo, que pode ser considerado meio pesado por você, deixa eu também me apressar para lhe informar que Jesus aqui estava falando dos fariseus. Os fariseus conheciam as Sagradas Escrituras,
cumpriam todos os rituais que eram, eles próprios eram perfeitos aos seus olhos. Mas você sabe que quando a adoração se torna um hábito, pelo simples hábito, quando se torna uma rotina, um ritual, uma mera repetição, então já se perdeu a adoração verdadeira. O facto é que Deus quer se conectar com o nosso coração por algumas razões. Quero apontar pelo menos 4 inicialmente. Deus quer se conectar conosco através da conexão do seu coração para o nosso coração, porque o coração é a nossa parte mais íntima e pessoal. Nas Sagradas Escrituras, o sentido de coração, alma e espírito se cruzam com muita frequência, querendo significar o ser mais interior do homem, a sua conexão com Deus. E para atestar que o coração é a parte mais íntima e pessoal, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 2, primeira carta de Coríntios, aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Então, sem dúvida, nós entendemos que Deus quer se conectar com o nosso coração por esta razão, porque o nosso coração é a parte mais íntima e mais pessoal. Mas também, em segundo lugar, o coração revela as nossas paixões e quais prioridades nós temos. Lucas, capítulo 12, versículo 34, nos comprova isto. Onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Então, meu querido irmão, meu amigo, minha amiga, minha querida irmã, onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Em terceiro lugar, o coração é o centro controlador das nossas vidas. Provérbios 4, 23, acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele depende toda a tua vida. E nós concluímos que se Ele, Deus, se Ele tem o nosso coração, então Ele nos tem por inteiro. Nos informa Mateus 26, 42, que Jesus se retirou para orar, e Jesus comprovadamente estava em agonia, e orando, Jesus disse: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Então, queridos, sem dúvida, o nosso ato de adoração, e a razão de eu ter proposto a vocês que chegou a hora dos verdadeiros adoradores, o verdadeiro adorador começa e termina com o seu coração. E o adorador precisa se aproximar de Deus tendo um coração bem aberto. Se nós falamos de coração aberto, é porque há coração fechado. O que seria um coração fechado? Por exclusão de partes, se sabemos o que é um coração fechado, nós depreendemos o que seja um coração aberto. O coração fechado é aquele que está escondendo alguma coisa. Um coração que está escondendo alguma coisa, ele não é honesto. É um coração vulnerável a ataques. É um coração distante, isto é, missa de corpo presente, como se diz. O corpo está presente, mas o coração está bem longe. É o coração de alguém que é medroso e incrédulo. É o coração de alguém que é resistente à palavra de Deus, alguém teimoso, de pescoço duro, como se diz no Brasil, altivo, alguém que quer andar no seu próprio caminho. Então, quando Jesus fala que é necessário que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade, convém que nós saibamos que Ele não está dando uma opção. Ele afirma que é imprescindível que seja dessa forma, que cada um se apresente com o coração aberto. Tudo começa no coração. Certamente o salmista sabia disto ao escrever o Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então, amados, sem dúvida Deus está, conforme a Sagrada Escritura nos informa,
em João 4, 23 e 24, que são os nossos versículos principais desta reflexão, à procura de verdadeiros adoradores. A verdadeira adoração começa e termina com o coração de cada adorador. Cada adorador precisa colocar o seu coração, o íntimo da sua conexão pessoal com o Criador, de forma bem aberta, porque esta é a parte mais íntima, mais pessoal, onde residem as paixões e as prioridades. É essa parte que controla as nossas vidas, as nossas decisões, e as nossas ações são controladas por esta parte sagrada, íntima. E concluímos neste ponto que, uma vez que Deus tenha controle desta parte, então Ele nos tem por inteiro. Mas se é verdade que o verdadeiro adorador começa e termina com o coração, e ele precisa ter um coração aberto, sem dúvida é necessário que ele tenha um coração aberto, é também verdade que o verdadeiro adorador precisa ser humilde e ter o coração como o coração de uma criança. Verdadeira adoração não ocorre na presença do nosso orgulho. A nossa adoração está muito além do nosso intelecto e a nossa interação direta com o Pai Eterno, ela deve ser reverentemente descontraída, porque estamos na presença de um Pai que nos ama, Ele não é padrasto, Ele tem prazer em estar conosco. Nós, adoradores, deveremos ter sempre muito prazer em estar na presença dEle, porque Ele é o Pai das luzes, o Deus eterno, que nos criou e nos redimiu. Tiago 4,6 diz assim: mas Ele nos concede graça maior. Por isso dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Também o profeta Isaías, no capítulo 57, versículo 15 do seu livro, diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Chama a sua atenção para a expressão dar novo ânimo. Dar novo ânimo a quem? Dar novo ânimo ao espírito do humilde. Está percebendo? E além disso, dar um novo alento a quem? Dar um novo alento ao coração do contrito. Então, o verdadeiro adorador precisa ser humilde e ter o coração como o de uma criança. Eu, assim como você, precisamos sempre estar vigiando para que o nosso coração, essa parte mais íntima que nos liga ao Criador, Deus colocou sagrado no coração do homem, e esta parte tem que estar na presença do Senhor sempre de maneira humilde e buscar fazê-lo como o coração puro de uma criança. O Senhor Jesus mencionou ainda em Lucas 18, versículo 17, digo-lhes, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então vamos concluindo até aqui, que o verdadeiro adorador, começa e termina com o seu coração, entendendo a expressão coração, o ponto mais sagrado do interior de cada filho de Deus. Começa e termina com o coração. Este coração, em segundo lugar, não deve jamais estar fechado para uma nova ação do Todo-Poderoso. Coração fechado, nós definimos, está escondendo alguma coisa, não é honesto, é vulnerável, é um coração distante, isto é, o corpo presente, mas o coração está longe, é medroso e incrédulo, é resistente e teimoso, pescoço duro, altivo, quer andar no seu próprio caminho. Em terceiro lugar, nós falamos que o verdadeiro adorador precisa ser humilde e ter o coração como o de uma criança. Verdadeiramente, amados, a adoração não ocorre na presença do nosso orgulho. Ou nós, com a graça de Deus e o poder do Espírito Santo, nos desfazemos de toda a sorte de indício de orgulho e nos revestimos de humildade
ou então a adoração não é possível. Mas o verdadeiro adorador também entrega o seu coração e se submete. Gostaria de ilustrar este pensamento acerca de o rei Saul ter recebido, numa certa ocasião, uma ordem de Deus. E tendo recebido esta ordem, já vamos falar qual foi, ele depois se achou no direito de seguir o seu próprio achismo. Há muitas pessoas hoje que reconhecem claramente ordens de Deus, mas depois concedem a elas mesmas o direito de seguir a sua própria vontade. O eu acho, deixando para lá a vontade de Deus, ou o acho de Deus, ou o eu quero soberano de Deus. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas passagens bíblicas que vou mencionar, que nos dão uma noção do que aconteceu, primeiramente na ordem de Deus, e depois o que o rei decidiu fazer. Vamos primeiro à ordem. A ordem, eu estou me referindo a 1 Samuel 15:3, onde Deus dá esta instrução através de Samuel. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Quero chamar também a sua atenção que antes que você permita a sua própria mente ficar cogitando os porquês de algumas coisas, porventura, que você considere horríveis neste versículo, o que é certo é que Deus faz conosco e Deus faz com o seu povo o que lhe apraz. Ele é soberano. Resulta então que nós não somos. Soberanos dão ordens e os súditos dos soberanos obedecem a ordens. Nós estamos na posição de servos, de súditos do Rei dos Reis, Todo-Poderoso, aquele que fez o céu e a terra. E nós não deveremos, como súditos, como servos, como filhos de Deus, cogitar outra coisa que não seja simplesmente obedecer, porque obediência é o que Deus requer dos seus dispenseiros. Então, esta havia sido a ordem para o povo proceder assim. Esta ordem foi dada a Saul. Agora veja como foi bem diferente a execução desta ordem. Logo no versículo a seguir, a ordem foi dada no versículo 3 do capítulo 15, e agora a execução vem aqui nos versículos 8 e 9. 1 Samuel 15, versículos 8 e 9. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Eles destruíram somente o que eles próprios consideravam que era desprezível, isto é, sem valor algum, inútil. Isso daí eles destruíram por completo. A ordem era bem diferente desta. Agora a resposta surge lá na frente nos versículos 19 e 21, até 21. Eu renovo a informação, estamos em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 19, 20 e 21. Olha a resposta que Deus deu através do profeta Samuel. Por que você não obedeceu ao Senhor? Esta resposta é dada para o rei Saul. Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. E veja a resposta de Saul. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe a Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Como com Deus não se brinca, eis que Samuel fala em nome de Deus nos versículos seguintes, 22 e 23. 1 Samuel 15, versículos 22 e 23. Samuel, porém, respondeu:
Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. O versículo 22, eu li numa versão moderna. O versículo 22, na versão atualizada, bem mais antiga, pergunta exatamente assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que a gordura de carneiros, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então, a obediência e o atendimento à ordem do Todo-Soberano é colocado num patamar muito superior ao simples oferecimento de holocaustos e sacrifícios. Então, em contrapartida ao comportamento desastrado do rei Saul, veja como Davi, por exemplo, entendeu a importância da adoração como sendo baseada em entrega. Vá anotando, vá fixando aí na sua mente abençoada que Deus lhe deu. A importância da adoração como sendo baseada em entrega, submissão e obediência. Como é que se entrega, como é que está o seu processo de atribuir importância à verdadeira adoração? A verdadeira adoração, repito, é baseada em entrega, submissão e obediência a Deus. O salmista, lá no Salmo 51, versículo 7, nos lembra isto, que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, e informa linda na parte final do versículo que um coração assim, isto é, um coração contrito, não desprezarás, ó Deus. E isto nos leva, irmãos, para um outro pensamento acerca de o verdadeiro adorador. Além de todas estas características anteriores, ele é verdadeiro adorador porque foi perdoado, e agora o verdadeiro adorador, que sabe que foi perdoado, ele próprio tem e busca ter cada dia mais um coração perdoador. Você tem um coração perdoador, meu querido irmão, minha irmã? Você identifica dentro de você mais facilidade para perdoar, ou encontra dentro de você mais facilidade para reservar a paga no momento apropriado? Ou então você escanteia a pessoa que porventura pisou no seu calo? Não é fácil o que estamos falando, mas é possível. É possível. Se não fosse possível, o Todo-Poderoso não nos conclamava que nós tivéssemos um coração perdoador. Fomos perdoados. O mesmo perdão de termos sido perdoados é o que agora nos leva para a necessidade de termos também nós um coração perdoador. Quando vamos adorar ao Senhor, nós devemos estar conscientes do perdão que recebemos. E depois devemos estar prontos para reconciliação com os outros. Porque já diz a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E também em Mateus 6, 12, uma parte do Pai Nosso, consta a expressão: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E ainda em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, fala sobre o ato de ofertar, mas estando com o coração de maneira indigna. Diz assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E depois volte e apresente a sua oferta. Isto nos conduz para uma conclusão, irmãos. E a conclusão
ela não pode ser em uma frase só ou duas. O Senhor Jesus não deixou o seu povo à toa, ao léu, ao acaso. Jesus nos ensina na sua palavra exatamente como nós devemos nos conduzir sem deixar dúvidas. Jesus não deixou dúvidas. E a nós, como servos, como súditos, como filhos, somente nos resta obedecer. Não foi deixado ao nosso alvitre, a nossa decisão, se deveremos achar que uma coisa é para obedecer e aquela outra coisa nós poderemos passar ao lado e desobedecer. Se nós queremos ser verdadeiros adoradores, não devemos ficar tirando as nossas próprias deduções sobre o que valorizar mais na palavra de Deus em detrimento de outras coisas. Sem dúvida alguma, nós somos o povo de Deus, irmãos. Estes são dias difíceis, tempos difíceis que estamos atravessando, sem dúvida, estamos atravessando dias muito difíceis. Mas nós somos o rebanho do Senhor. E nós sabemos que ovelhas, elas reconhecem a voz do seu pastor e o seguem. Meu querido, aprenda mais e mais nesses dias difíceis a reconhecer a voz do seu pastor. Seja dócil ao seu pastor eterno, ao bom pastor, mas seja dócil também ao pastor de carne e osso, aquele que Deus separou para abençoar a tua alma, ele que é responsável pela sua alma e que dia após dia intercede por você. Seja ágil para ajudar o ministério do seu pastor terreno, seja rápido para se entregar a Deus, seja rápido para se submeter a Deus, seja rápido para obedecer a Deus. Deus sempre está falando. A questão é, você sempre está ouvindo o Deus que sempre está falando? Eu tenho consagrado a Deus, muitos de vocês sabem, Hebreus 1, versículos 1 e 2, desde o começo desta pandemia. Está escrito ali que Deus, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, ultimamente nos tem falado pelo seu Filho. Então, Deus continua falando apesar de, por mais pandemias e desastres naturais que venham, Deus continua falando apesar de. A questão é se eu e você estamos ouvindo. Pandemia é terrível? É forte na desgraça? Mas não tem poder para impedir o falar de Deus, para impedir que Deus estique o seu braço longo e abençoador. O braço de Deus não está encolhido, mesmo no meio da pandemia. E o nosso Deus é vivo, tem olhos e vê. Ele enxerga tudo, não está dormindo nem cochilando. O nosso Deus não precisa ser carregado, não precisa ser transportado em ombros. O nosso Jesus não está cravado na cruz. Ele esteve lá na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Depois subiu ao céu e enviou o seu Espírito Santo Consolador, conforme ele disse que faria. O Senhor é fiel. E tendo ido lá nos preparou lugar e agora está simplesmente esperando a consumação de todas as coisas para vir buscar aqueles que são a sua igreja, os verdadeiros adoradores, por forma que naquele lugar de bênção eterna nós estejamos também. Mas enquanto esta bênção não chega, nós podemos desfrutar desta outra bênção que está disponível para nós aqui e agora. E esta bênção é de sermos chamados e sermos, de fato, verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador chama a sua atenção, não cogita, ele se entrega confiantemente porque Deus é confiável. Deus nunca traiu a nossa confiança. Em Deus nós podemos confiar. O verdadeiro adorador não vive de achismos. O verdadeiro adorador é rápido para se submeter. Seja rápido para se submeter ao pastor dos pastores. Seja rápido, seja ágil, seja gentil, seja submisso e amoroso também ao seu pastor.
ao pastor da sua alma aqui na terra, e todos e quaisquer uns ou umas que Deus coloque para abençoar a tua vida. Verdadeiro adorador, depois de se entregar e se submeter, obedece naturalmente, graciosamente, docilmente. Deus não pode mais usar homens como Mateus, Marcos, Lucas e João, para citar só aqueles que escreveram, os chamados evangelistas. Deus também não pode, de igual maneira, usar o apóstolo Paulo, ou os diáconos Estevão, Filipe e tantos outros. Mas estes foram nomes que Deus usou, pessoas que Deus usou, que fizeram história dentro da história do reino de Deus. E hoje nós não contamos mais com eles. Deus conta conosco. Nós somos o seu povo no meio do Covid-19. Amados irmãos, nós somos o seu povo enfrentando esta pandemia terrível. Somos nós, fazemos parte do povo de Deus. Não há outro povo de Deus. E a pergunta é, se não formos nós, o povo de Deus, a se submeter ao Deus que nós dizemos que conhecemos e de fato sabemos que conhecemos, então quem será? Não será um outro povo qualquer, não, é o seu próprio Deus. E se não for agora, então quando é que será? E se não for com esta motivação que eu acabo de falar, então que outra motivação nós achamos que deveremos esperar para nos disponibilizar para Deus nos usar? Não há outro tempo, não há outro povo. Nós somos o povo e o tempo é este, irmãos. E também não há outra motivação. Esta é a motivação. Que motivação? É que chegou a hora dos verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Os nossos versículos iniciais dizem que estes o Pai procura, o Pai está à procura destes, e não de outros quaisquer. O Pai está à tua procura, o Pai está à procura dos teus familiares, o Pai está à minha procura e à procura dos meus também. Então eu preciso estar dócil. Você está dócil? Nós estamos dóceis? Nós estamos acháveis, por assim dizer? Nós estamos disponíveis para nos deixar achar? Deus está à procura. Ou então estamos brincando de esconde-esconde, irmãos, com Deus. Deixemo-nos usar por Deus, porque chegou a hora dos verdadeiros adoradores. Esta é a hora dos verdadeiros adoradores. Não pense em outra coisa. Seja isto e não outra coisa aquilo que ocupa o teu pensamento. E pela terceira vez ou quarta, já perdi as contas, eu te peço, humildemente, seja ágil, seja rápido para ouvir, seja tardio para falar e seja mais tardio ainda para se irar. O que se espera dos dispenseiros, como eu falei há uns minutos atrás, é que cada um deles seja encontrado fiel. Meus amados, tempo de crise, me escute com atenção. Tempo de crise é também tempo de grande oportunidade. Esta é a oportunidade em que o seu pastor espera contar com você, a oportunidade para você se colocar na linha da frente e não na linha da retaguarda. Na linha da frente dos que estão animados e não na linha da retaguarda dos que estão desanimados, deprimidos, tendentes a todas as doenças psicossomáticas abundantes por aí. Esta é a oportunidade que Deus nos dá. E acontece que nós somos o povo que Deus dá para este tempo. Presta atenção. Este é o tempo que Deus nos dá. E nós somos o povo que Deus dá para este tempo. Sem dúvida, então, chegou a hora dos verdadeiros adoradores. E nesta hora, Deus procura aos tais. E eu te suplico humildemente, deixe-se achar. Seja um desses adoradores. E a minha oração, eu estou pensando num corinho. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração.
antes que os montes nascessem e se formassem a terra e os céus, de eternidade em eternidade, tu és Deus. De eternidade em eternidade, tu és Deus. A minha oração final seria mais ou menos nestas linhas que eu quis colocar nesse papel. Senhor, tu nos tens dado a conhecer o teu caminho. O teu Filho é o caminho, a verdade e a vida. Tu nos tens ensinado e percebemos com nossos próprios olhos como é largo o caminho que conduz à perdição e como são muitos os que andam neste caminho. Como aos olhos deles este é um caminho direito, mas ao final dele é um caminho de morte. Obrigado porque tu és o nosso alto refúgio. Tu és verdadeiramente Deus de eternidade em eternidade. Estamos à sombra das tuas asas, enquanto caminhamos neste caminho estreito em que são poucos os que passam por ele, mas que ao final dele está a porta por onde estes poucos passam para desfrutar para sempre da vida eterna, abundante, deslumbrante. Eis-me aqui, Senhor. Preciso de ti, da tua força em mim para ser fiel, ao consagrar para a tua glória o resto dos dias que tens reservado para eu viver nesta terra, com pandemia ou sem ela, com afastamento social ou sem ele, com vacina ou sem vacina, fiel o tempo todo, neste tempo, nesta hora, a hora que me dás. Sei que chegou a hora dos verdadeiros adoradores. Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve, me ajuda a obedecer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esta foi a minha oração quando eu me preparei para vos falar nesta manhã. Esta é a oração mais ou menos que eu gostaria muito que você fizesse do fundo do seu coração. Esta é a hora, esta é a oportunidade. Deus nos salvou e nós somos o povo de hoje. Deus precisa nos usar a nós agora. Chegou a hora dos verdadeiros adoradores. Você é ou quer ser um verdadeiro adorador? Eu sei que você é e quer ser cada dia com mais autoridade espiritual, um verdadeiro adorador. Esta é a tua hora. Chegou a tua hora. Levante-se como guerreiro de Deus. É Ele que te chama, em nome de Jesus. Amém. Amém.